Seria possível legalizar o aborto? No vídeo de hoje vou falar sobre a possível legalização do aborto e como isso se aplica no justnaturalismo. Um tema tão controverso como é o aborto não pode ser respondido olhando somente por um único ângulo. Existe um outro lado que precisamos levar em consideração para que se tenha uma ideia mais realista do que está por trás dessas pautas, que vem ganhando apelo social, impulsionada pelos problemas que as mulheres vêm passando na sua vida prática. Legalizar significa tornar isso legal perante a lei do Estado. Para entendermos um pouco melhor, precisamos falar sobre direito com base na lei do Estado e sobre direito com base no justnaturalismo. Quando se fala sobre a legalização do aborto, o debate gira em torno de se o Estado permite ou se o Estado proíbe realizar o aborto, sem que se possa ser punido de acordo com a lei publicada pelo Estado, que pode tanto permitir quanto proibir a realização do ato. Existem vários grupos nas sociedades interessadas no tema: as mulheres, a comunidade médica, os religiosos, entre outros. As mulheres que lutam para que o aborto seja legalizado são acolhidas por políticos que acentuam a força e o desejo dessas mulheres de que elas têm o direito ao aborto. Usam isso como pauta de campanha política e até abraçam o tema. Incorporam a sua campanha como pauta a ser debatida no seu mandato, apenas para ganhar o voto dessas mulheres. Após eleito, esses políticos não têm mais interesse pelo assunto, por ser um tema tão controverso que o levará a se indispor com outros grupos. Segundo o justnaturalismo, a palavra certa não seria aborto, e sim o assassinato de um ser inocente. Algumas mulheres querem usar o justpositivismo para não serem punidas por tirar a vida daquele ser inocente. Políticos vêm arrastando esse tema do aborto por décadas, sempre dizendo para as mulheres de que já estão perto de conseguir legalizar o aborto. Políticos querem que as pautas desejadas por um grupo da sociedade continuem eternamente como pauta para as próximas eleições. Dessa forma, esses grupos continuam com a esperança de que um dia esses políticos conseguirão a legalização ou a aprovação de uma lei, segundo o Estado, o tão almejado projeto para que se possa fazer aquilo que o indivíduo deseje sem que se possa ser punido segundo a lei estatal. A história do aborto, segundo a antropologia, remonta à antiguidade. Existem evidências que sugerem que historicamente dava-se fim a uma gestação, ou seja, se provocava o aborto, utilizando diversos métodos, como por exemplo, ervas abortivas, o uso de objetos cortantes, a aplicação de pressão abdominal, entre outras práticas. A legislação sobre o aborto e sua execução na prática varia de acordo com a época. Várias leis e doutrinas religiosas antigas consideravam que os golpes da criança durante a gestação no ventre da mãe como um parâmetro para diferenciar quando a prática do aborto deixava de ser aceitável. Nos séculos XVIII e XIX, vários médicos, o clero e reformadores sociais conseguiram aprovar leis que proibiam totalmente a prática do aborto. Durante o século XX, o aborto introduzido tornou-se prática legal em muitos países do Ocidente. Todavia,
com a oposição sistemática de grupos pró-vida, seja por via de ações legais ou por manifestações públicas. No judaísmo, a vida se inicia antes da concepção, como uma bênção do Senhor. De uma maneira simplificada, podemos dizer que, entre as etapas do desenvolvimento do feto, as relações sexuais entre homem e mulher seriam a primeira etapa, seguida da concepção, até chegar no embrião. O judaísmo considera o aborto provocado como violação e ofensa à vida. No entanto, é possível interromper a gravidez para salvar a vida da mãe ou quando sua saúde correr perigo. Da mesma forma que o judaísmo, o cristianismo também condena o aborto, mas olhando pela perspectiva do feto, equiparando o aborto a um homicídio. O objeto de interesse é o feto, ao passo que a preocupação da tradição clássica diz respeito aos interesses do pai, da família, do Estado, ocasionalmente da mulher. O princípio de proteção do feto e a condenação do aborto como homicídio permaneceu constante. Somente no século IV tornou-se objeto de concílios. O direito canônico, após 1200, vai aprimorando as penalidades para o aborto. Além da excomunhão, há sanções terrenas que retiram os direitos civis adquiridos. O Islã proíbe o aborto porque é uma intervenção que põe termo a uma vida. A única exceção é o caso que a prática seja necessária para salvar a vida da mãe, aborto terapêutico. O Islã também considera diferentes fases de desenvolvimento do embrião para o cálculo da indenização no direito muçulmano clássico. No Brasil, a história do aborto não foi muito diferente em comparação com a história do Ocidente. Desde 1940, é considerado um delito pelo Código Penal, passível de prisão para as mulheres que se submetem e para quem realiza. A excepcionalidade se dá somente em 3 casos: quando a gravidez é resultado de violência sexual, a mulher tem o direito de escolher interromper a gravidez ou mantê-la. Para salvar a vida da mulher, o aborto é permitido, e a partir de 2012, a gravidez de fetos anencéfalo, a mulher tem o direito de prosseguir com a gestação ou por interrompê-la. O aborto já é conhecido há cerca de 2.700 anos antes de Cristo, no tempo do Império Chinês e também em outras sociedades. Havia diversas técnicas abortivas no passado: cavalgadas por longos períodos, espancamentos no abdômen, receita de ervas ou raízes supostamente venenosas, entre outras práticas perigosas para se tentar o aborto. Essas práticas até poderiam causar a morte do feto, mas também colocavam em perigo a vida da mulher. Uma parte dessas mulheres que optavam por tentar o aborto acabava morrendo no processo. Com isso, tivemos uma evolução nos métodos abortivos. Hoje temos métodos tecnologicamente superiores com um risco menor em comparação com os métodos antigos, mas ainda ilegais em vários países. Como esses métodos evoluíram tanto? A resposta está em como eram no passado. O aborto sempre foi mal visto pelas sociedades e pelas religiões, mas o aborto estava ligado a como a mulher era tratada na sociedade a que pertencia. Então, o aborto era sim permitido, dependendo da posição da mulher na sociedade. Um exemplo: Grécia e Roma Antiga. A mulher podia fazer o aborto, desde que tivesse a permissão do marido. Em caso de escravas, a permissão do patrão, enquanto que em outras sociedades a mulher poderia abortar, se fizesse parte da elite política ou financeira, mas o aborto era feito de forma mais oculta. Com isso, o mercado de aborto evoluiria até os dias atuais. O mercado mostra tecnologias e técnicas abortivas modernas e mais eficientes, menos arriscadas e mais funcionais, em comparação com os métodos que se tinham no passado. Com a tecnologia evoluindo,
No futuro, será possível resolver o problema social, cultural do que diz respeito à aceitação da sociedade. Será possível agradar ao máximo de pessoas, mesmo aquelas que não aceitam o aborto. Como isso é possível? Imagine, hoje temos técnicas para manter fetos vivos artificialmente. Até possamos criar bebês em laboratório. Uma mãe que desejar abortar poderia muito bem retirar o feto do seu ventre e deixar ele no laboratório sendo incubado artificialmente, já que o grande problema não é a mãe abortar o seu bebê, e sim causar a morte daquele ser humano, visto que isso é inaceitável. No Brasil, não temos pena de morte para homicídio, para tortura ou para violência sexual. Então, como poderíamos dar pena de morte para um ser inocente? Que crime ele cometeu? Ele nasceu? Isso não seria natural? Então não se pode haver pena de morte para um feto. Poderíamos até discutir isso quando houver pena de morte para homicídios e violência sexual. Enquanto isso, no justnaturalismo, o aborto até pode ocorrer, desde que isso não venha com a morte do feto ou quando for necessário para salvar a vida de uma mulher. O aborto até pode ser um direito justnatural, mas assassinato não, com exceção de uma gravidez que causaria a morte da mãe. Aí ela tem o direito justnatural de se defender como poder. Mas um aborto opcional também pode ser um direito justnatural, desde que o feto seja retirado vivo e mantido vivo fora do ventre de sua mãe. Aí já não será mais responsabilidade da mãe biológica, e sim de alguém que será responsável por manter o feto vivo, seja um hospital ou empresa privada especializada nisso. Vamos observar o que o justnaturalismo tem a nos oferecer. Ao invés de ficarmos cegos em alternativa dada por políticos que se dizem a favor do aborto, mas quando eleito até tenta fazer um projeto de lei que ele mesmo sabe que não vai passar, fica só enganando as pessoas. Quando chega às próximas eleições, ele quer ser reeleito se utilizando dessas mesmas pautas e até tentam eleger aliados, de tão cara de paus que são. Mas a verdade que eles não falam é que eles não querem e que eles não vão aprovar o projeto. Não porque são contra, mas por uma questão de votos e por uma questão de política. Tem uns políticos que se dizem de centro. Eu chamo eles de políticos dinâmicos. Aqueles políticos que fazem a maioria que o povo e que os políticos querem desde que beneficiem a eles. Os ditos centrão. Assim, os políticos que se dizem favorável ao aborto tentam aprovar um projeto de lei já sabendo que não vão aprovar. Eles combinam com os políticos dinâmicos, que vão apoiar a causa, porém, na hora de aprovar, eles farão um discurso muito lindo, dizendo que, em respeito à democracia, não é possível aprovar o projeto, porque o povo não está preparado e porque a maioria de políticos não querem. Por esse motivo, ele mesmo votará contra, mas que no futuro poderá ser discutido e aprovado, e assim garantindo mais 4 anos no poder e assim garantindo que nas próximas eleições esses políticos se usarão desse tema do aborto como forma de se reeleger, enganando assim novamente a população que é favorável ao aborto, garantindo o voto até mesmo de quem não é favorável ao aborto. E esse é o outro lado obscuro da moeda. O que você achou? Devemos legalizar o aborto? Se sim, como você acha que deve ser feito? Inscreva-se no canal, deixe um like e comente. Sua opinião é muito importante. Deixe um tema para ser discutido no próximo vídeo. Mostraremos o outro lado da realidade.